Bora lá, bora começar. Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre orientação a objeto, tá? Então, é um tema que muita gente, digamos assim, tem um certo problema, né? Então, às vezes, tem muita dificuldade, né, de entender como é que é a ideia da orientação a objeto, tá? Então, muita gente tem dificuldade em entender como é que funciona a ideia, tá? E aí eu queria trazer justamente essa live, né, para, digamos que, descomplicar, né? Muita gente tem, às vezes, pensa em desistir, né, de programação por conta disso. Enfim, e muita gente também, principalmente quando faz faculdade, né, faz algum curso e não quando se depara com esse tipo de conceito, e aí já fica meio que desestimulado, porque não entende como é que aquilo funciona, tá? Então, justamente essa foi a ideia de trazer esse tema dessa live de hoje, tá? Para que, digamos que a gente perca um pouco nesse medo, né, digamos, esse preconceito, né, com orientação a objeto, tá? Então, acho que muito do que as pessoas não. Tem gente que não gosta de Java, por exemplo, né? Porque tem essa impressão quando paga alguma disciplina, alguma cadeira, né? Que geralmente é com Java, né? Programação orientada a objeto, tá? Então já gera aquele certo medo. Mas é isso que a gente vai falar, né? Nessa live de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Larissa, tá? Então, trabalho com programação full stack, com Spring e Java, React e React Native, tá? Então, essa é a stack que eu estou trabalhando atualmente, tá? E também, né, eu dou aula, né, sou professora em diversas disciplinas de orientação a objeto, programação, engenharia de software e etc, tá? Então, nessa live a gente vai falar exatamente sobre desmistificar, né, tentar facilitar o entendimento de o que é orientação a objeto, tá? Então, algumas linguagens, trazer algumas linguagens para que a gente veja como é que funciona a orientação a objeto nelas, tá? E aí a gente vai tentando, digamos que, descomplicar, né, esse conceito, tá? Então, muita gente tem, como eu falei no início, tem dificuldade em entender o paradigma orientado a objeto, tá? O que significa paradigma, tá? Então, eu acho que a grande maioria de vocês deve saber que tem um monte de linguagem aí no mercado, tá? Porém, cada ela foi construída a partir de um paradigma, né? Então, às vezes tem algumas linguagens que pode ter um paradigma, mais de um paradigma, né? Que ela pode suportar, né? Como, por exemplo, o paradigma funcional, orientado a objeto, enfim, vários outros paradigmas, né, paradigma lógico. Então, cada linguagem ela é construída basicamente com uma ideia, né, desse paradigma, de um desses paradigmas, tá? Mas não necessariamente ela precisa seguir somente aquele paradigma. Então, ela pode ter recursos de outros paradigmas também, tá? E o paradigma orientado a objeto é exatamente um desses, tá? Então, todas as linguagens que têm ele como fundamento, né, então eles utilizam alguns conceitos básicos, né, que se chama de conceitos pilares, para que a gente consiga programar utilizando essas ideias, tá? Então, digamos que esses conceitos que eu estou chamando aqui de pilares, certo? E a importância do paradigma orientado a objeto, acho que todo mundo já deve saber, basicamente, por que ele é tão importante. Por quê? Porque a grande maioria das aplicações que são construídas atualmente, né, salvo algumas exceções, que tem algumas aplicações que são construídas com um propósito específico, né, e pode também estar trabalhando com outros paradigmas, tá? Mas a grande maioria das aplicações do mercado, ele utiliza a orientação a objeto como base, tá? Então, por isso que todo programador precisa entender como é que funciona a orientação a objeto, tá? Então, a grande maioria das aplicações, ela é construída utilizando a orientação a objeto, tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender bem como é que ele funciona, qual é a base dele, as linguagens que a gente pode utilizar, tá? Então, a gente entendendo isso bem, então fica muito mais fácil da gente construir as nossas aplicações, entender um código de um outro desenvolvedor, tá? Então, tudo isso vai facilitar bastante, né, o trabalho de vocês e vai ajudar a vocês prosseguirem, né? Então, evoluir a carreira de vocês como programador, tá? Então, a gente não vai falar aqui exatamente, né, se tem uma linguagem melhor ou pior, né? Então, será que é melhor aprender Java ou JavaScript, tá? Então, não tem isso, né, de linguagem melhor ou pior,
tá? Então, basicamente, o que eu falo com relação a essa questão de linguagem é justamente você utilizar, estudar uma linguagem que você se identifica, que você trabalha com ela. Então, se você tem oportunidades com essa linguagem, então trabalhe com ela, tá? Então, não tem nada disso com relação à linguagem. Então, acho que, inclusive, a gente vai ver alguns exemplos, tanto com Java quanto com JavaScript. E, claro, que existem muitas outras linguagens, como C Sharp, por exemplo, né, Python. Mas, enfim, né, então, a gente não vai estar falando especificamente de comparação de linguagens, tá? Então, não precisa ter briga com ninguém. E como é que a gente pode superar esse problema de que muita gente ter, digamos assim, algum tipo de resistência ou, de fato, não conseguir entender esses conceitos, tá? Então, o que é que eu indico sempre que alguém perguntar qual é a melhor forma de eu entender determinada tecnologia, tá? Então, a mesma ideia, né? As mesmas dicas que eu passo para todo mundo, tá? Então, primeiro, estuda e tenta entender os fundamentos, tá? Então, a gente vai falar aqui dos pilares da orientação a objeto, né? Que basicamente são 4, para que, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, né, sobre como é que funciona esses pilares, o que é esses pilares, tá? Então, vocês já saiam daqui tirando essas dúvidas, tá? E por isso que é tão importante, eu digo que, basicamente, eu acho que a melhor opção é você começar pelos fundamentos, tá? Então, comece pelos fundamentos, entende como é que funciona aquilo, e depois você vai, né, progredindo com relação a isso, tá? Então, caso você ainda não tenha trabalhado, né, com uma linguagem orientada a objeto, é legal também você definir aqui uma linguagem para você começar, né, a sua jornada, tá? Então, depois de entender os fundamentos, você já pode escolher, né, definir uma linguagem para você estar estudando. Claro que, né, muitas vezes a gente no início não tem muita noção, né, de qual linguagem quer estudar, tá? Mas uma outra dica que eu dou também é você primeiro definir metas, né? Então, até o vídeo que eu postei ontem, né, ontem à noite, era falando justamente sobre isso, sobre metas, tá? Então, você definir o que você quer fazer. Então, se você quer, por exemplo, chegar a ser, por exemplo, um programador back-end, né? Então, você escolher uma linguagem, nesse caso, né? Escolher uma linguagem que você vai trabalhar com ela. Então, não adianta você, por exemplo, quer trabalhar com feito o pessoal aqui do Instagram falar, eu quero trabalhar com JavaScript, então começa a estudar JavaScript. Então, não inventa de estar estudando 5 linguagens diferentes, tá? Que você não vai estar utilizando, tá? Então, define meta e segue um caminho, traça um caminho para atingir aquele objetivo, tá? Então, a mesma coisa para essa questão da linguagem, tá? Então, o segundo passo para a gente superar esse problema, justamente, depois que você estuda e entende os fundamentos, então escolhe uma linguagem que você vai reaproveitar, que você vai utilizar de fato na prática. Então, não estudar só por estudar, tá? Então, seleciona uma linguagem que você vai precisar dela, que você vai utilizar futuramente no seu trabalho, enfim, coisas desse tipo. Caso você já tenha estudado alguma linguagem que seja orientada a objeto, então foca naquela que você tem mais conhecimento, aquela que você tem mais experiência, que você tem mais afinidade, tá? E que tem mercado também, tá? Então, leve em consideração o teu conhecimento nas suas características pessoais, tá? Mas também olha para o mercado. Essa é uma linguagem que o mercado está usando bastante, né? Então, que atualmente, que tem também, que está com uma grande, a gente não tem como prever, na verdade, o futuro, né? Mas que ela é utilizada pelo mercado atualmente. Então, se for, né, então foca nessa que você já tem um certo conhecimento ou experiência, tá? Porque vai te ajudar, certo? Então, não adianta você estar fazendo, né, estar trabalhando com uma coisa que você vai ter que começar do zero, né, lá do início, se você já tem uma certa experiência com essa outra, por exemplo, tá? Então, mede essas 3 coisas, né? Então, conhecimento, experiência, afinidade e o que o mercado está usando. Então, mede esses 4 pontos aí, tá, para escolher, e foca nela, né, foca em estudar aquela linguagem. E um quarto ponto que eu acho fundamental é a questão de prática, tá? Então, muita gente começa a estudar programação, né, seja orientada a objeto ou não, e
não pratica, né? Então, somente está lendo ou assistindo vídeo ou coisa desse tipo, e aí não para praticar ou pratica muito pouco, certo? Então, isso é um problema, tá? Então, tem gente que faz isso e depois fica frustrado porque não entende, né? Não consegue entender aqueles conceitos, como é que aquela determinada linguagem funciona. Isso acontece muito com essa parte de orientação a objeto, né? Então, você não pratica esses conceitos e aí você acaba se frustrando porque você não consegue entender, não consegue aprender esses conceitos, tá? Então, o quarto passo é pratique muito. E aí, sabe como é que eu cheguei a essa conclusão, por mais que pareça óbvia, né? Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, claro, né? Mas muitas vezes a gente não para fazer isso, né? Então, teve 2 momentos que foi uma virada de chave para mim nesse sentido. Por quê? Porque isso aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi quando eu estava no primeiro ano, né? E aí eu nunca tinha estudado física na minha vida, né? Então, geralmente a gente começa, né? Ou começava, não sei como é que está atualmente, a estudar física no primeiro ano. Só que aí, antes, as outras disciplinas, eu fazia o seguinte, né? Eu estudava, em algumas fazia uns exercícios, e pronto, para mim eu já tinha entendido. Só que quando chegou com física, né? Aí eu fui, né, fazer a primeira prova. Quando eu fazer a primeira prova que eu peguei, eu tinha estudado, achava que tinha entendido tudo. Quando eu fui fazer a primeira prova, eu não lembro nem quanto eu tirei, mas foi uma nota relativamente baixa. Mas eu percebi que eu não sabia de nada, porque eu cheguei no exercício e não sabia o que eu tinha que fazer aqui naquele exercício, tá? Então, essa foi a minha primeira virada de chave com relação à prática, né? Então, que você tem que fazer exercícios relacionados àquele conteúdo, tá? E a segunda foi principalmente, exatamente com orientação a objeto, né? Quando eu fui pagar, né, a cadeira de orientação a objeto lá na graduação, né, na faculdade, e aconteceu a mesma coisa, não tão chocante como aconteceu com física para mim. Mas quando eu cheguei, né, nas primeiras provas de orientação a objeto, eu percebi que eu não sabia resolver aquele problema, né? Então, que estava proposto ali naquela avaliação, naquela prova. Por quê? Porque eu não tinha praticado o suficiente para chegar numa situação daquele problema e você conseguir, né, pegar todos aqueles fundamentos que você estudou e conseguir resolver aquele problema, né, dividir aquele problema e resolver ele, tá? Então, essas foram as 2 vezes que isso virou a chave para mim na minha cabeça, que você só sabe realmente se você entendeu aquele conceito, aquele conteúdo, se você já sabe resolver problemas com aquele conceito, se você pratica, né? Se você pega aquele determinado conceito e faz vários exercícios diferentes, então você provoca a sua mente a estar resolvendo aqueles problemas, tá? Então, isso é a grande dica, né? Então, a grande virada de chave tanto com programação, mas especificamente também com orientação a objeto, tá? Então, você pegar e colocar em prática muitas e muitas vezes, resolvendo problemas que você não tinha resolvido antes. Então, a cada vez mais que você faz isso, né, então você vai ficando cada vez melhor e você vai entendendo melhor como que funciona aqueles conceitos, tá? Então, eu acho praticamente, né, todo mundo que já tem uma carreira como programador teve que passar por esses mesmos problemas, né, que quem está ainda aí no início, né, que está tentando entender a orientação a objeto, passa, tá? Então, percebam que é perfeitamente possível, não tem isso de, porque eu sou mais velho, eu sou mais novo, não tem nada disso, né? Então, basta que você se proponha a entender aqueles conceitos e você, tenho toda certeza que todo mundo é capaz de conseguir chegar a ser um programador, né, e a conseguir várias oportunidades na área como programador, full stack, ou back-end, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, tá? Então, todo mundo que já é programador, então precisou passar por esses problemas, certo? Então, percebam que é perfeitamente possível de todo mundo conseguir fazer isso também, tá? Então, tem alguns problemas, digamos assim, que as pessoas acham, né, quando se deparam com orientação a objeto, que é o quê? Muita gente pensa que é difícil, que não, pensa logo que porque não entendeu logo no início, não vai entender,
né? Pensa que não é para ele, tem vontade de desistir. Isso acontece muitas e muitas vezes quando a gente fala de programação e de orientação a objeto, tá? Então, vocês podem perceber que a quantidade de pessoas que desistem de cursos superiores de TI, tá? Então, pouquíssimas pessoas se formam, porque muita gente desiste no meio do caminho, né? Então, não consegue entender. Então, na época que eu fazia faculdade também, poucas pessoas, nem todo mundo sabia programar, mesmo tendo chegado no final da faculdade. Por quê? Porque gera um certo bloqueio, né? Não consegue entender aqueles conceitos e aí já não quer mais saber de programação. Não diz que não gosta, né? Então, isso é um problema que acontece muito, tá? Então, a gente vai nessa live tentar desmistificar todas essas questões, tá? Então, não é exatamente um conceito difícil, basta que você consiga entender os conceitos pilares, né, como eu estava falando lá no início, tá? Então, geralmente, quando a gente começa a aprender programação, né, então a gente começa com uma programação estruturada, né, que é totalmente, digamos assim, tem uma ideia totalmente diferente da orientação a objeto, tá? Então, na programação estruturada, a gente tem o quê? A gente tem as estruturas, né, então a gente tem variáveis, tem constantes, tem aquelas estruturas condicionais, né, que a gente chama, que a gente tem o if, o else, e tem lá a estrutura de repetição, só que tudo isso dentro da programação estruturada, ela acontece de forma sequencial, tá? Então, tá lá, né, você vê o programa, ele vai seguir aquela ordem que tá lá dentro do código que você colocou, certo? Então, a gente tem lá as funções, né, que são utilizadas e são aplicadas de forma global na nossa aplicação. Já na orientação a objeto, a gente tem, né, digamos, uma ruptura aí, né? Então, a gente já tem a ideia de classe, já tem a ideia de objeto, a gente tem a ideia de atributos, métodos, e tudo isso acontece como se fosse nesse lugarzinho separado que é a classe, né? Então, a gente já tem uma ideia totalmente diferente da programação estruturada, e isso já deixa a gente um pouco, né, assim, com uma maior dificuldade, né, de entender, porque são coisas bem diferentes, né? Então, você programar na programação estruturada e com a orientação a objeto, tá? Então, quando eu comecei a programar, né, com programação estruturada foi com C, mas eu confesso que no início eu não entendia como é que funcionava aquilo, né? Então, C, para mim, foi uma linguagem muito difícil de entender, tá? Mas isso foi lá quando eu fazia o curso técnico, e na faculdade eu aprendi com Pascal, ainda tem um livrinho ali em cima de Pascal, mas foi uma linguagem que a gente não ia usar para nada, né? Então, basicamente, era somente para entender como é que funcionava a programação, tá? Mas eu acredito que você utilizar uma linguagem assim mais, digamos que moderna, é bem, bem melhor, né, para você estar aprendendo programação. Então, a gente tem essas linguagens que são somente, né, utilizadas para programação estruturada, e tem, né, as linguagens que são orientadas a objeto, tá? Então, como, por exemplo, Java, C Sharp, JavaScript, Python, tá? Então, todas essas têm conceitos que são da orientação a objeto, tá? Então, com relação à programação estruturada, né, também, né, então ela relativamente, né, se você programar direitinho, ela pode ter, né, um desempenho superior ao que a gente vê na programação orientada a objeto, né, porque na programação estruturada ela vai, né, seguir, não tem tanto desvio quanto na orientação a objeto vai ter, né. Então, basicamente, essa é a diferença, né, entre a programação estruturada e a programação orientada a objeto. E aí a gente vai entender agora quais são os pilares da programação orientada a objeto, tá? Então, a programação orientada a objeto, ela surgiu exatamente para tentar aproximar, né, a programação dos elementos do mundo real, tá? Então, a gente através desse paradigma, a gente tentar representar o que acontece, né, na nossa vida real em programação. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, o objetivo de todo programador, né, o objetivo da gente é o quê? A gente criar soluções para problemas, né, praticamente, ou para aumentar a produtividade, ou para facilitar a vida dos usuários, tá? Então, sempre a gente precisa buscar resolver problemas do mundo real, né? E por isso que veio, né, a ideia de criar um paradigma,
né, que fizesse, que se aproximasse disso, né, que tivesse essa ideia de aproximar a programação dos elementos do mundo real, justamente porque o nosso objetivo é esse, né? Então, facilitar a vida de outras pessoas, resolver problemas da nossa vida real, na nossa vida real, tá? Então, o objetivo é exatamente esse, né? Então, fazer essa aproximação, tá? E visto que tudo é objeto, né? Então, eles tiveram essa sacada, né, de utilizar essa ideia, já que tudo no mundo é objeto, então vamos criar um paradigma que faça isso, né? Que aproxime a programação do mundo real, tá? Então, a parte de desenvolvimento de software é uma área bem ampla, tá? Então, existem diversas linguagens, tá? Que vão seguir diversos paradigmas diferentes também, como a gente viu lá no início, tá? Só que o paradigma orientado a objeto, ele é o mais difundido entre todos os paradigmas, porque justamente ele tem esse papel, né, de aproximar a programação do mundo real, e é com ela que a gente constrói as principais aplicações atualmente, tá? Então, por isso que é super importante a gente estar entendendo como funciona o paradigma orientado a objeto, tá? Então, aí a gente vai para os 4 pilares da orientação a objeto, mas antes a gente fala um pouquinho sobre classes e objetos, tá? Então, como eu falei, todo o nome já está dizendo, né, paradigma orientado a objeto, né? Então, porque ele vai usar os objetos como base para o entendimento de tudo que acontece, né, tudo que rola numa linguagem que tem esse paradigma, certo? Só que esses objetos, eles podem ser, digamos assim, que agrupados ou classificados nessas classes, tá? Então, a gente tem características e ações, né, que a gente pode chamar de atributos e métodos, que são comuns entre objetos, tá? Então, eu não sei se você, alguém que está aqui comigo online, né, participou da última Full Stack Week, tá? Então, lá a gente fez uma aplicação que era para, digamos que, cadastrar pessoas, né, para fazer vacinação, né? Então, lá, naquela aplicação, a gente tinha o quê? A gente tinha, basicamente, a ideia de modelar uma classe pessoa, né, que era aquela pessoa que a gente iria armazenar os dados daquela pessoa, como nome, documentos, né, como CPF, RG, idade, data de nascimento daquela pessoa, tá? E se eu não me engano, também tinha um atributo que era para saber se ela já tinha sido vacinada ou não, tá? Então, percebam que todas as pessoas que iriam utilizar esse sistema, elas tinham características em comum, certo? Que são esses atributos que eu elenquei aqui, né? Acho que tinha outros, mas eu não estou lembrada exatamente, tá? Então, a gente tinha que modelar esses atributos, né? Então, essas características que todas essas pessoas, que todos esses objetos, que no caso eram pessoas, tá? Tinham em comum, certo? Então, percebam que as classes, elas servem justamente para isso, para a gente agrupar ações e características que aqueles objetos têm em comum, para que a gente consiga trabalhar, criar esses objetos baseados nesse modelo, né, que a gente tem definido na classe, tá? Então, basicamente, isso é o que são classes e objetos que a gente tem, que são os elementos, digamos assim, básicos da programação orientada a objeto, tá? E aí, relacionado a isso, né, então, pensando nessa parte de classes e de objetos, a gente tem o primeiro atributo que a gente tem na orientação a objeto, que é o quê? Abstração, tá? Então, abstração é uma palavra que aparece muito para quem estuda programação, para quem é da área de computação, né? Então, a abstração, ela quer dizer o quê? A abstração, ela quer dizer que a gente vai, digamos assim, selecionar, basicamente, características e ações, né, que importam para o sistema, tá? Então, vamos partir do princípio dessa aplicação que eu falei para vocês, que a gente construiu lá na Full Stack Week, tá? Então, lá a gente, como eu falei, a gente tinha que modelar um objeto chamado pessoa, e a gente precisava de algumas informações dessa pessoa, como, por exemplo, nome, CPF, RG, data de nascimento e se a pessoa já tinha sido vacinada ou não. Vamos usar esses 5 atributos aqui de exemplo, tá? E aí a gente fez essa abstração, que é o quê? Que eram as características que a gente precisava ter
para esse objeto pessoa dentro do nosso sistema, tá? Então, vamos supor que não tivesse abstração, não existisse esse pilar de abstração. E aí a gente iria fazer o quê? Então, ia botar lá na classe todas as características que uma pessoa tem, né? Então, independente se essa característica fosse usada ou não, né, no sistema, tá? Então, vamos supor que a gente botasse lá quem era o pai da pessoa, a mãe, onde ela estuda, o endereço, e nada disso a gente fosse utilizar, tá? Então, a abstração ela vai ser justamente para isso, para que a gente consiga filtrar elementos, né, ações, características que realmente vão importar para aquele sistema que a gente está modelando, tá? Então, por isso a importância da abstração na orientação ao objeto, tá? Então, porque a gente vai, através da abstração, a gente consegue definir o que é que vai importar para a gente, para o sistema, ou não, tá? Então, esse é o primeiro pilar da orientação ao objeto, tá? Opa. O segundo é o encapsulamento, tá? Então, o segundo pilar é o encapsulamento, certo? E o que significa encapsulamento, tá? Então, na programação orientada ao objeto, a gente tem essa ideia de que a gente precisa esconder, digamos, as características desses objetos, tá? Que foram definidos na classe, certo? Então, isso serve justamente para que a gente tenha um certo controle de quem vai acessar aqueles atributos, aquelas características daquele objeto, certo? Então, a gente ter esse controle para que qualquer outro objeto não consiga acessar esses dados, tá? Então, ele serve como se fosse para a gente pegar as características e botar, né? Tô dando um exemplo de característica, tá? Para a gente pegasse essas características e botasse dentro de uma caixinha, e aí ninguém pode ver o que tem dentro, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia do encapsulamento, tá? E aí, como é que se eu estou escondendo essas informações, como é que a gente vai poder acessar, certo? Então, aí vem justamente os métodos get e set, que são definidos, os métodos get para a gente acessar aquelas informações e os métodos set para a gente setar, né, para a gente alterar a informação que tem naquele atributo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia do encapsulamento, certo? Então, para quem já trabalha com Java ou quer trabalhar com Java, né, como linguagem, né, de back-end, então aqui tem uma dica também para que você não tenha que estar sempre digitando lá os getters e setters, então gerando equals, hashcode, que é um framework chamado Lombok, tá? Então, com ele, digamos que abstrai, né, essa ideia dos get e set, né, equals, hashcode, métodos que a gente teria que ficar repetindo, que não tem, na verdade, um significado, porque a gente, digamos que já é uma coisa padrão, né? Então a gente não tem um significado, não tem uma regra de negócio por trás deles, tá? Então, esse framework, né, que é o Lombok, ele abstrai isso para a gente, e aí é como se esses métodos eles ficassem escondidinhos lá dentro do nosso código e a gente não precisasse estar tendo que gerar esses métodos e tá vendo aquele monte de código que a gente não precisa estar lendo, né, de certa forma, tá? Então, essa é uma dica para quem trabalha com Java, que é esse framework Lombok, tá? Para ele esconder, digamos assim, né, esses métodos que que são, digamos que repetitivos e que deixam lá, digamos, a nossa classe um pouco poluída, então se você não gosta, né, tá com essa estrutura, então você pode utilizar esse framework que é o Lombok, tá? E aí a gente tem o terceiro pilar, que é herança, tá? Então, o terceiro pilar é herança, e ela serve justamente para que a gente consiga reutilizar código, né? Para que a gente não tenha que estar repetindo código na nossa aplicação, tá? Então, como é que funciona? Então, a parte de herança, ela funciona parecido como se fosse uma árvore genealógica mesmo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a nossa família, a gente vai ter lá nossos pais, né? Nossos avós lá em cima, os nossos pais e a gente como uma árvore genealógica. Na herança, ela tem basicamente essa mesma ideia, só que com as classes, tá? Então, a gente vai ter a classe pai, né? Que digamos que vai
digamos, ser a primeira lá da nossa árvore genealógica, tá? Então, por exemplo, em Java é a classe Object, tá? Então, todas as outras classes, elas vão herdar de Object, tá? E aí a gente vai ter diversos outras classes, né, elementos que vão herdar dessa primeira e vão, como se fosse realmente na vida real, né, como uma pessoa. Então, quando você tem a sua família, vamos supor que seu pai e sua mãe, né, faleceram, você não vai herdar os bens que eles têm. A mesma coisa é na herança da orientação a objeto, tá? Então, a classe que vai herdar que vai herdar, né, dessa classe que está aqui em cima, digamos a classe pai, tá? Então, ela vai herdar os atributos e métodos que foram definidos naquela classe pai. Então, na classe filha, a gente vai precisar adicionar os elementos que são a mais, que são diferentes nesse contexto, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse uma classe pessoa, tá? Que a gente definisse uma classe pessoa nessa nossa estrutura de um programa, certo? A classe pessoa, e eu definisse lá que essa classe pessoa tem nome, CPF, data de nascimento, RG e telefone, por exemplo, tá? E aí eu precisasse criar uma outra classe nessa estrutura que fosse, por exemplo, deixa eu pensar, funcionário, tá? Por exemplo, uma classe funcionário. E nessa classe funcionário eu não precisaria definir de novo nome, CPF, RG, data de nascimento, porque ela já vai herdar esses atributos dessa classe pai. Então, eu só iria definir na classe funcionário características que fossem próprias dessa classe, como, por exemplo, poderia ser matrícula do funcionário, carga horária, salário, coisas que fossem específicas dessa classe, desse funcionário, tá? Então, basicamente, a herança serve exatamente para isso, para que a gente consiga reutilizar código, não tivesse que copiar aqueles mesmos atributos e métodos que eram de uma outra classe, eu repeti nessa classe funcionário, por exemplo, tá? Então, é para isso que serve a herança, e é o terceiro, né? Terceiro pilar da orientação a objeto, certo? E, por fim, a gente tem o último, que é o nosso quarto pilar, que é o polimorfismo, tá? Então, é o último pilar da orientação a objeto, e ele serve exatamente para quê? Então, como o nome dele diz, né, poli, né, morfismo, então ele é quando um determinado método ele vai se comportar de formas diferentes, ou seja, ele tem mais de um comportamento, tá? Então, vamos pensar nessa estrutura que eu falei, onde a gente tivesse uma classe pessoa, tivesse uma classe funcionário e também tivesse uma classe gerente, por exemplo, certo? E essa classe gerente também herda dessa primeira classe, dessa classe pai pessoa, tá? Então, vamos supor que nessa classe pessoa a gente tivesse um método que fosse calcular salário, e aí tanto a classe funcionário quanto a classe gerente, elas vão ter esse mesmo método, que é calcular salário, tá? Só que na classe funcionário, esse método de calcular salário, ele vai ser, por exemplo, o salário base do funcionário, mais a comissão dele, certo? E nessa outra classe, que é a classe de gerente, a forma de calcular o salário do gerente é uma forma diferente, né? Porque ele não vai ter a comissão, então vamos supor que fosse um salário base, só que um salário mais alto, por exemplo, né? Então, sei lá, 3 vezes mais que o salário de um funcionário normal, tá? Então, percebam que é o mesmo método, né? Calcular salário, só que ele é implementado, o código desse método é diferente, não é a mesma coisa para essas duas classes, tá? E é justamente essa a ideia do polimorfismo, né? A gente tem o mesmo método, só que ele se comporta de forma diferente, dependendo da classe, tá? Então, esse é o último pilar, né? O nosso quarto pilar da orientação a objeto, que é o polimorfismo, tá? Então, percebam que não é tão complicado, né, de entender, basicamente, esses pilares, só que a gente precisa pôr em prática, né? Então, a gente tem que pegar a linguagem e entender onde esses conceitos eles vão se aplicar, como é que a gente consegue resolver problemas utilizando esses conceitos, tá? Então, o primeiro passo, como eu tinha falado para vocês, é a gente entender esses fundamentos, tá? Então, depois que a gente entende esses fundamentos, a gente já pode pegar uma linguagem e tentar aplicar, resolver problemas utilizando esses pilares, tá? E aí, falando um pouquinho sobre duas linguagens que a gente fala muito por aqui, né? Que eu falo muito por aqui, que é JavaScript,
tá? Então, acho que as principais diferenças entre essas duas linguagens se você já programou nas duas, vocês vão ver que de cara acho que a principal característica que diferencia as duas é a tipagem, né? Então, se você tenta criar uma variável, por exemplo, em Java, né, sem você definir o tipo, então você não consegue, né? Então, porque Java é uma linguagem fortemente tipada, tá? O que não acontece em JavaScript, né? Então, você simplesmente pode definir, né, uma variável lá, var, né, ou let, e não colocar nenhum tipo para aquela variável, certo? E aí vamos supor que eu atribuo um valor para essa variável como um inteiro, né, um 2, certo? E aí depois eu vou e mudo o valor. Na linha seguinte, eu mudo o valor dessa variável para uma string nome, por exemplo. Então, JavaScript você pode fazer isso, tá? Então, isso não necessariamente é uma coisa boa, né? Porque aí surgiu o superset depois, né, do TypeScript, né, para trazer um pouco de controle de tipagem, né, para JavaScript, tá? Mas se você programa nessas duas linguagens, você já estudou as duas, você vai ver que isso é de cara a principal diferença entre elas, né? Porque em Java, se você faz, tem até depois da atualização, não lembro se é do Java 8 ou é do Java 11, que você consegue, né, definir uma variável var, certo? Um objeto lá do tipo var, você tem essa palavra reservada, mas você depois, quando for instanciar um objeto, você vai ter que definir, você vai dizer, né, qual é o tipo daquela classe, tá? Então, não funciona da mesma forma de como funciona o var do JavaScript, tá? Então, o Java não deixa de ser fortemente tipada somente porque introduziu digamos, essa atualização, né, nas versões mais recentes, tá? E também a gente tem que, uma outra característica, né, do Java é que Java não permite herança múltipla em classes, certo? Então, no Java, você só vai conseguir herdar de uma outra classe apenas uma vez, né? Então, uma classe ela só vai herdar de apenas uma outra, tá? Então, com as interfaces, a gente consegue, né, ela implementar mais de uma interface, mas acabei que eu não falei do que era uma interface, né? Então, partindo, né, daquele princípio, daquela ideia, né, que a gente estava falando das classes, as interfaces elas são um pouquinho diferentes porque elas não têm a implementação do método, certo? Então, a interface ela vai definir apenas quais são os métodos que a classe que vai utilizar aquela interface, ela vai precisar implementar, tá? Então, essa é a grande característica das interfaces, elas não têm implementação de métodos, certo? Então, ela apenas vai definir lá, ó, o método é esse, ele vai retornar um objeto desse tipo, ou não vai retornar nada, né? Se eu colocar a palavra reservada void, e depois do nome, da assinatura do método, eu tenho os parâmetros que ele vai receber, e ponto, né? A gente não tem implementação de método nas interfaces, certo? E tem um outro conceito que é de classe abstrata, tá? Então, na classe abstrata, a gente pode ter tanto métodos concretos, que são métodos que têm implementação, que têm código, certo? Dentro dele, e também tem métodos que não têm implementação, né? Que só tem lá a assinatura do método, tá? Então, essas são basicamente 3 diferenças aqui no Java, né? Então, a gente tem classes normais, que a gente chama de classes concretas, né? Mas, basicamente, a gente chama somente de classe, tá? A gente tem a classe abstrata e tem a interface, tá? Então, tudo isso nesse mundo, né? Nesse conceito do paradigma orientado a objeto, tá? E já em JavaScript, a gente tem também algumas dessas características, tá? Então, a gente tem como definir uma classe, né? Também utilizando a palavra reservada class, e aí a gente consegue definir uma classe, tá? Então, colocando por convenção a primeira palavra do nome da classe como maiúsculo, e a gente tem a definição dos atributos dela, né? E dos métodos e construtor também, tá? Então, só que em JavaScript a gente também consegue utilizar um objeto sem definir uma classe para ele, tá? Em Java a gente não consegue fazer isso,
tá? Então, a gente somente vai conseguir instanciar um objeto se a gente definir a qual classe ele pertence, tá? Em JavaScript, você pode tranquilamente definir uma variável, né? Por exemplo, uma variável pessoa, certo? Que ela vai receber o atributo nome e a gente botar o nome dessa pessoa, a idade, colocar 2 pontos e a idade dessa pessoa, e o emprego, por exemplo, programador full stack, tá? Então, a gente tranquilamente consegue fazer isso em JavaScript sem ter que definir uma classe para esse objeto, tá? Então, são diferenças que a gente tem entre essas duas linguagens, né, orientadas a objeto, certo? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, né, naquela parte de encapsulamento, é a questão até esqueci o nome agora, mas o elemento que vai encapsular, qual o tipo de encapsulamento que aquele elemento vai ter. Isso pode ser tanto atributos como métodos, né? Então, a gente tem algumas palavras reservadas, tá, em Java, para fazer isso, né? Então, para que a gente consiga controlar quem tem acesso àqueles elementos, tá? Então, a gente tem o private, tem o public e tem o protected, tá? Então, tem o default também, que é quando a gente não bota nada naquele atributo ou naquele método, tá? Então, o public, eu estou dizendo o quê? Que qualquer pessoa pode acessar aquele elemento, tá? Então, geralmente o public a gente usa muito para métodos, né? Para permitir que qualquer outro objeto consiga acessar aquele método daquela classe, tá? Então, o public, ele já vai fazendo justamente isso, que qualquer pessoa pode acessar. Já o private, ele só vai permitir, né, o acesso utilizando, né, os métodos de acesso, né, get e set, tá? Então, geralmente, a gente utiliza o private para os atributos, tá? Mas nada impede que você defina um atributo como qualquer outro identificador, né, como protected ou como public, tá? Mas, geralmente, a gente quer proteger os valores que estão lá dentro dos meus atributos, tá? E tem o protected, em que ele vai justamente controlar, mas somente quem vai ter acesso são as classes derivadas, né, daquela classe que a gente está utilizando, tá? Então, tem essas diferenças entre os modificadores de acesso, tá? Então, que você vai ter que colocar, na verdade, não tem que colocar, né? Se você deixar sem nada, ele vai partir do princípio que ele é o modificador default. Mas é importante você saber a diferença entre eles para que você consiga utilizar de forma adequada esses modificadores de acesso dentro da sua aplicação, tá? Então, gente, qual seria um jeito errado da gente estar fazendo? A gente está trabalhando com orientação a objeto, está estudando orientação a objeto, tá? A primeira, a gente não se preocupar com estudar esses conceitos, tá? Então, não praticar também. Então, não adianta a gente só querer estudar, só ler, só assistir vídeo e não praticar. Então, não sei se vocês lembram no início da live que eu falei, né, que a grande virada é a gente investir em prática, em treinamento, né? Então, colocar aquilo, pôr o seu cérebro para resolver aquele problema, tá? E também, né, você não levar a sério, né, isso, né, essa ideia. Então, se você quer ser um programador, né, se você quer ser um programador que é muito requisitado pelo mercado, que você quer ter boas oportunidades, então você tem que levar a sério, né, essa questão, né, então você ser cada vez melhor nessa questão, né, da orientação ao objeto, porque a grande maioria das aplicações utilizam esse paradigma, tá? E por fim, desistir, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa quando se depara com um problema, com dificuldade, é desistir, tá? Mas ninguém vai desistir aqui, né? Então todo mundo tem certeza que vai enfrentar, que vai colocar suas metas como o ponto principal, né? Para que vocês consigam chegar nos seus objetivos, tá? Então, a forma mais adequada para a gente resolver, né, essa questão, primeiro ponto é a gente aprender a aprender, tá? O que é aprender a aprender? É você ver a melhor forma que você consegue entender aqueles assuntos, aquele conteúdo que você está estudando, tá? Então, por exemplo, tem gente que
entende melhor, né, que aprende melhor lendo livro, tem gente que prefere ver vídeo, tem gente que prefere fazer resumo, né? Então, enfim, você aprender a melhor forma que você consegue entender melhor aqueles conceitos, tá? O segundo ponto é você procurar diferentes fontes, por quê? Porque pode ser que você assistiu uma aula na faculdade, por exemplo, e não entendeu o que aquele professor falou, né? Então, a forma que ele explicou. Mas pode ser que vocês viram um vídeo meu, né, aqui, e aí, da forma que eu expliquei, vocês entenderam melhor aquele conteúdo, tá? Então, sempre busquem diferentes fontes para estar reforçando, para estar melhorando o entendimento daquele conceito, tá? Então, procure também diferentes formatos. Se você não entendeu bem em vídeo, procure em texto, procura um resumo, enfim, vai mudando, né, todos esses formatos, porque também vai te ajudar, né, a resolver esse problema, né, se você não estiver entendendo como funciona, tá? E fazer muitos exercícios, né? Procurem fazer muitos exercícios. Como dica, eu trouxe aqui um site que eu não sei se vocês conhecem, que é o HackerRank, tá? Então, você consegue fazer vários exercícios de programação lá, tá? Eu não sei exatamente se tem específico, né, para orientação a objeto, mas é um site bem conhecido para você estar treinando nessa questão de programação. E se vocês estiverem perdidos sem saber onde fazer esses exercícios, é uma opção, né, para vocês estarem treinando, além da gente procurar, né, vários exercícios também na internet. Então, tem muitas opções gratuitas que vocês podem utilizar para treinar, para praticar esses conceitos, tá? Então, para a gente fechar nessa live de hoje, certo? Então, para vocês começarem a aplicar imediatamente esses conceitos que a gente viu aqui nessa live, tá? Então, primeiro, entende os fundamentos. Se por acaso vocês assistiram aqui a live, mas por algum motivo, né, não pegaram, não entenderam bem alguns dos fundamentos que a gente viu, então procura outra fonte, né, procura outra forma de entender, outro meio, né, outro tipo digamos, de fonte, né? Depois, escolhe a linguagem que você quer trabalhar, né? Que você quer estudar, né, com relação orientada a objeto, como eu falei, né? Então, aqui a gente viu um pouquinho de Java, viu um pouquinho de JavaScript, tá? Então, como duas opções, tá? Mas nada impede que você estude outra, tá? Então, escolhe a linguagem que você quer trabalhar, tá? E pratica muito, certo? Então, procura construir também sistemas que resolvam problemas reais, tá? Então, eu gosto muito, então, tem uma disciplina que eu dou, que é análise de projeto de software, né? Então, é uma disciplina que a gente faz modelagem, né, somente de sistemas. Mas eu gosto de sempre que eu dou algum conteúdo, alguma disciplina, seja um curso, o que seja, provocar os alunos para que eles resolvam problemas reais, né? Então, pega, qual um problema que você viu no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, o que você tem um sistema que resolva um determinado problema seu ou da sua família, né, de alguém, tá? Então, pega esse problema e tenta resolver esse problema a partir de um software, a partir de um sistema, certo? Porque isso vai fazer com que você veja aquele conceito realmente aplicado ali, materializado naquele sistema, resolvendo um problema real, tá? Eu acho que é muito melhor do que você estar construindo, resolvendo alguma coisa, tá treinando, mas que você não vai utilizar aquilo, né? Então, acho que é bem mais fácil você lembrar, né, daquele conteúdo, daqueles conceitos, se você está usando alguma coisa que vai ser realmente útil, que você vai conseguir aplicar, que você vai resolver o problema de alguém, tá? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês para praticarem, né? E resolver, né? Se você se ainda tem algum problema, né? Se você ainda não consegue entender bem essa parte que é orientação a objeto, tá? Então, segue esses 4 passos para conseguir aplicar já hoje, né? Então, entende os fundamentos, escolhe uma linguagem e pratica bastante, procura exemplos, né, de problemas reais para você resolver esses problemas, tá? Porque é isso que a gente mais vai fazer, né? É resolver problemas ou facilitar alguma coisa, né? Ou diminuir o esforço de alguém, alguma coisa desse tipo, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês em mais uma live aqui, né, no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? Então,
desejar uma boa noite para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha descomplicado realmente a orientação a objeto para vocês, tá? Então, se vocês por acaso ainda tinham alguma dúvida, que essa dúvida tenha sido resolvida, tá? Obrigado, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, todos os conceitos que a gente viu aqui, tá? Então, pratiquem, certo? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né? Então, vão conseguir passar dessa etapa e conseguir evoluir na carreira de vocês, tá? Então é isso. Tchau, pessoal.